Olá, turma, aqui com vocês é o professor Jackson e nossa aula hoje será de ciência. Nosso assunto hoje será sobre as relações entre os seres vivos, os diversos tipos de relações entre esses seres que são cada um diferente e único de sua maneira. Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, na busca pela sobrevivência, cada espécie de animal tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se e obter abrigo. Para isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras. E é nós que vamos ver agora. Começando pelas relações entre os seres vivos da mesma espécie, tá bom? Então, aqui são os seres vivos de uma mesma espécie. Sociedade. Em uma sociedade, cada indivíduo tem uma função e todos cooperam para garantir alimento e abrigo ao grupo. Como nós temos exemplos aqui das abelhas, das formigas e dos cupins. São animais que vivem em sociedade, onde cada um desses animais eles tem uma função. Ou seja, aqui na colmeia da abelha, nós temos a rainha, que é quem vai pôr os ovos, nós temos as operárias, que é quem vai fazer o mel, nós temos os zangãos, e aqui no formigueiro nós temos também uma rainha, nós temos os soldados, aqui no cupim também. Então, esses são tipos de animais que vivem em sociedade, e todos eles trabalham nessa sociedade para ter alimento e abrigo para todo o grupo. Certo? O próximo é colônia. Alguns indivíduos ficam unidos fisicamente e cooperam entre si para garantir alimento e proteção ao grupo todo. Trata-se de uma relação que é chamada de colônia. Então, nós temos aqui como exemplo os corais. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu colocar o coisa. Vocês estão vendo aqui, esses são os corais. Olhando assim de longe, parece que cada um é uma planta que vive dentro da água, né? Mas não é. Isso aqui são animais. E, vamos pegar exemplo esse aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é um animal todo. Isso aqui é uma colônia de um monte de animaizinho pequenininho que tem aqui, que nós chamamos de pólipos. Então, se a gente aproximar a câmera, cada bichinho desse aqui é um animal e todos eles trabalham juntos para garantir comida e abrigo para a colônia. Diferente das formigas e das abelhas que vivem em sociedade, os corais eles não podem sair do canto. Já nós sabemos que as abelhas podem voar, as formigas podem andar, já os corais não, eles têm que ficar parados esperando a água trazer para ele o alimento, tá certo? A nossa próxima relação é a de competição. Competição. Na busca por alimento, abrigo ou um local para construir um ninho, por exemplo, e até também parceiros, para a reprodução, os indivíduos de uma mesma espécie podem competir entre si. Nesse caso, os indivíduos que são mais adaptados, ou seja, aqueles que estão mais preparados para sobreviver nesse ambiente, vão ter mais chances de conseguir. Como nós temos exemplo aqui, dos lobos que estão lutando, podem estar lutando por comida, podem estar lutando por abrigo, podem estar lutando para ver quem vai ser o líder do grupo dos lobos também. Então, aquele lobo que for mais adaptado, mais forte, vai acabar ganhando e tendo maior chance de sobreviver. Aqui nós também temos aqui os animais que têm o chifre, os cervos, que podem estar brigando também para ver quem vai ser o líder do bando, ou para ver quem vai ficar com o melhor lugar que tem grama melhor para se alimentar. Então, a competição nada mais é que animais da mesma espécie brigando literalmente para ter melhores recursos, melhor lugar para se alimentar, melhor lugar para morar, uma posição melhor no grupo como líder. Então, a competição
Isso lembrando que são sempre das mesmas espécies. Aqui ó, são 2 lobos e aqui são 2 cervos. Agora nós temos as relações entre os seres vivos de espécies diferentes. A gente viu anteriormente, todas aquelas relações foram de seres vivos da mesma espécie. Sempre lá, tudo abelha, tudo formiga, tudo coral, lobos, os cervos. Agora vamos ver de espécies diferentes interagindo uma com a outra, tá certo? Começando com a predação, que é a mais simples de todas. Nas relações de predação, a gente vai ter um predador e a gente vai ter uma presa. E a presa sempre vai ser a prejudicada, porque ela sempre vai virar a comida do predador. Como nós estamos exemplo aqui, ó, da onça com um filhotinho aqui de cervo na boca, o gavião aqui pegando o coelho, o suricato aqui pegando o escorpião e o tubarão aqui pegando a foca. Então, a presa vai ser aqui, ó, o filhote, o coelho, o escorpião e a foca. Por quê? Porque a presa ela está perdendo, ela está sempre servindo de alimento para o predador. E o predador aqui no nosso caso é quem? É a onça, é o gavião, é o suricato e é o tubarão. Então a predação, a relação é essa. A gente vai ter um predador que sempre vai comer, se alimentar, e a gente vai ter a presa que sempre vai servir de comida. Essa é a mais fácil de todas. O próximo que nós temos é a cooperação, que nada mais é que animais cooperando uns com os outros. Então, alguns animais mantêm entre si uma relação de cooperação, ou seja, eles se ajudam para que ambos sejam beneficiados. Então, nós temos aqui ó, o jacaré e nós temos o passarinho, que é chamado de pássaro palito. Por quê? Depois que o jacaré se alimentou, ele abre a boca e esse passarinho vai e retira os restos de alimento dos dentes do jacaré, fazendo assim com que ambos se ajudem. Por quê? O passarinho ele vai acabar se alimentando desses restos de alimento que ficou preso aqui nos dentes do jacaré, e o jacaré vai se beneficiar porque o passarinho vai meio que estar escovando os dentes dele, tirando todo tipo de bactéria que possa ter aí junto do alimento que restou. Então os dois se ajudam, tanto o jacaré que vai ficar com os dentes limpos, quanto o passarinho que vai ter alimento. A mesma coisa ocorre aqui ó, com a nossa tartaruga. Nós temos esses peixes aqui que levam o nome de peixe-anjo, que estão se alimentando de animais que ficam grudados aqui no casco dele ou algum tipo de sujeira. Então, a mesma coisa, os peixinhos aqui eles vão estar tendo alimento, porque vão estar se alimentando aqui de animaizinhos que ficaram, ou sujeirinhas que ficaram aqui no casco da tartaruga. E a tartaruga está meio que no spa, que está tendo um tratamento aqui no seu casco, vai ficar limpinho, bonito, sem nenhum tipo de animal ou sujeira. Então, os dois animais, notem que são animais diferentes, né? Aqui é um réptil e um pássaro e uma ave, e aqui é um réptil e um peixe. São animais de espécies totalmente diferentes, mas que os dois trabalham juntos para se ajudar. Você pode ver que o jacaré ele não come o passarinho, porque ele precisa do passarinho para tirar os restos de comida do dente dele, e a tartaruga também não se incomoda de ter esse monte de peixe ao redor dela, porque ela sabe que ela precisa desses peixes para limpar o casco dela. Então, todos os dois se ajudam. Então, essa é a relação de cooperação. A nossa próxima relação é a de parasitismo. O que é o parasitismo? Parasitismo é a relação em que um dos organismos, o parasita, é beneficiado e o outro, que é o hospedeiro, é prejudicado, pois o parasita alimenta-se a custo do hospedeiro. E o parasita ele se aloja no interior ou no exterior do corpo desse hospedeiro. Como nós temos o exemplo aqui ó, do carrapato. Então, o carrapato ele é o parasita e o cachorro ou o gato ele é o hospedeiro, porque ele vai estar carregando esse carrapato. Então, o carrapato, que é o parasita, ele vai estar se alimentando do sangue desse cão ou desse gato que é o hospedeiro, então ele vai estar ganhando alimento.
Mas já o cão e o gato que está carregando o carrapato, que é o parasita, e o cão é o hospedeiro, está ganhando o que em troca? Nada, né? Na verdade, está se prejudicando, porque vai estar perdendo sangue. A mesma coisa ocorre aqui com a sanguessuga, que ela gruda no corpo de animais e começa a sugar o sangue. Então, esses animais, tanto a sanguessuga quanto o carrapato, que são os parasitas, eles se aproveitam dos hospedeiros, que podem ser pessoas ou animais, que não vão ganhar nada com isso. Já eles vão ganhar o quê? Alimento de graça e até mesmo proteção. Então, parasitismo, a relação de parasita, é quando o parasita ele ganha coisas e o hospedeiro, que é quem está levando, carregando esse parasita, não ganha nada. Na verdade, ele perde. Porque aqui ele está perdendo sangue e aqui também. Entenderam? O nosso próxima relação é o do inquilinismo. O nome é difícil de dizer, mas vamos prestar atenção. O inquilinismo é a relação em que um dos organismos, o inquilino, é beneficiado, obtendo proteção ou suporte. Nesse caso, o inquilino não prejudica o hospedeiro. Como nós temos o caso aqui desse peixinho que todo mundo conhece, que é o peixe do Nemo, que a gente chama de peixe palhaço, que é a espécie dele. E quem já assistiu o filme do Nemo sabe que o peixe palhaço ele mora numa anêmona, que é um tipo de organismo que vive no fundo do mar. Para o peixe palhaço morar nessa anêmona é muito bom, porque ela é venenosa para os outros tipos de animais, mas não para ele. Então ele está protegido de qualquer outro peixe maior que tente comer ele. Então ele está como inquilino, está como se morasse nesse lugar. Isso ocorre que para o peixe é muito bom, porque ele vai ficar protegido de qualquer outro animal que tente comer ele. Mas ele vai estar prejudicando a anêmona? Não, porque ele não vai estar tirando nada dela, não vai estar se alimentando dela, não vai estar prejudicando ela, nada. Só vai estar ali morando no meio dos tentáculos para se proteger. Então, por isso que a gente fala que o inquilinismo, o inquilino, que no nosso caso aqui é o peixe palhaço, ele se beneficia. Mas o hospedeiro não, como posso dizer assim, a pessoa que abriga o inquilino, que no caso nosso aqui é a anêmona, não sofre nenhum tipo de prejuízo. Fica lá tranquila. O mesmo ocorre aqui, ó, com essas plantas aqui que nós chamamos de bromélias. Vocês estão vendo que elas estão aqui, ó, crescendo em uma árvore, no tronco de uma árvore? É a mesma coisa. Elas estão aqui porque elas precisam ficar mais perto da luz do sol. Então, qual é o canto mais perto da luz do sol? Lá em cima das árvores. Então, por isso que elas se fixam aqui, se prendem nos galhos das árvores e crescem aqui. Mas ela está sugando alguma coisa de dentro da árvore aqui, a água? Não, ela só está presa aqui para ficar mais perto da luz do sol para fazer a sua fotossíntese. E a árvore está se prejudicando? Também não. Então elas ganham, porque elas vão estar mais próximo da luz do sol para fazer a fotossíntese e não prejudicam quem está abrigando elas, que no caso é nossa árvore aqui grandona, dos troncos grandes. Tá certo, pessoal? Então, inquilinismo, lembre, um lado ganha e o outro fica tranquilo, não perde, que é diferente do parasitismo, onde um lado ganha e o outro perde. Aqui, um lado ganha e o outro fica normal. Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham aprendido bastante. E agora nós vamos partir para a nossa atividade, tá certo?